Bom, pessoal, chegamos então à parte de número 4 da nossa videoaula e agora nós vamos falar sobre a resolução de uma equação. Como eu disse no vídeo anterior, a resolução de uma equação nada mais é que o nosso objetivo principal, que é descobrir quanto vale a letra, quanto vale a incógnita. O valor da letra, ele é chamado de raiz da equação. Então, quando a gente fala sobre resolução de uma equação, nós queremos encontrar a raiz da equação, que nada mais é que o valor da letra, ok? Eu vou passar alguns exemplos para vocês e eu quero que vocês prestem muita atenção, porque essa é a parte principal da nossa aula, tá? A parte mais tensa da nossa aula. Para começo de conversa, eu passei aí para vocês já estão vendo um exemplo bem mais simples do que parece, tá? Depois as coisas vão se complicando aos poucos, tá? Então o primeiro exemplo ele é bem básico. Nós temos aqui o x menos 6 que é igual a 100. X menos 6 que é igual a 100 é uma equação? Obviamente que sim, né? Por três motivos. Tem letra, tem número e tem igualdade. Se tem essas três coisas, então trata-se de uma equação. Aqui, pessoal, eu disse para vocês anteriormente que esse sinal de igualdade, ele serve como um balanço, né? Como uma balança. Então, marca de novo. É a balança equilibrada. Equilibrada. O sinal de igual é uma balança equilibrada. Ele faz com que tudo o que tenha do lado direito, olha só, do lado direito, que é o nosso conhecido segundo membro, tenha o mesmo valor que o lado esquerdo, correto? Então, do lado direito e do lado esquerdo da igualdade, tem sempre o mesmo peso. E aí, para descobrir quanto vale a letra, nós temos que fazer um exercício de reflexão. Vamos ver, ó, do lado direito nós temos 100. Do lado esquerdo nós temos alguém, representado por x, menos 6. E esse alguém, representado pela letra x, menos 6, o resultado disso aqui tem que ser 100, correto? Porque os dois pratos da balança, tanto o prato da esquerda como o prato da direita, eles estão em equilíbrio. Então, de um lado e do outro precisa ter a mesma quantidade. Se do lado direito tem 100, do lado esquerdo também tem que ter 100. E qual é o número que vai se encaixar aqui com x, no lugar do x, que menos 6 vai resultar no 100? De cabeça a gente consegue concluir que no lugar do x nós temos o 106. Concorda comigo? Por qual razão? Quando a gente substitui, troca de lugar, coloca aqui no lugar do x o 106, temos que 106 menos 6, tenho 106, tirei 6, eu vou ficar com 100. E 100 é igual a 100. Ok? Simples. Então, algumas equações a gente consegue resolver logo de cara. Qual é o número que entra no lugar do x para que isso aqui se torne verdadeiro? É o número 106, correto? Matematicamente, o que a gente faria seria isso aqui, pessoal. Olha só, presta atenção. Temos aqui a equação x menos 6, que é igual a 100. E eu vou ensinar uma técnica para vocês, que vocês vão usar para sempre agora. Nós vamos ter que entender, pessoal, que nessa parte da equação, do lado esquerdo da igualdade, é a nossa casa das letras. Ok? É a casa das letras. Do lado direito da equação é a nossa casa dos números. E o que isso significa então? Que de um lado do igual, olha só, do lado esquerdo do igual só pode ficar as letras. E do lado direito do igual só podem ficar os números. E aí eu pergunto para vocês, do lado direito da igualdade, só tem números? Ok, com certeza, a resposta é sim, olha só. Só tem números, não tem nenhuma letra aqui do lado direito da igualdade. Porém,
do lado esquerdo da igualdade, tem alguma letra? Sim, tem o x, que está do lado correto. Mas tem algum número desse lado aqui das letras? Claro que sim, né? Nós temos esse número aqui, olha só, o menos 6. Esse menos 6, ele está na casinha das letras. E ele não pode ficar aqui, porque ele não é letra, ele é número. Ele tem que passar, viajar para a casinha dele, que é a casinha dos números. Então, esse menos 6 vai ter que ser jogado para a casinha dele, correto? Para a casa dele, que é a casa da direita. Então, vamos sistematizar de novo, olha só. Do lado esquerdo é a casa, referência à igualdade, tá? Do lado esquerdo da igualdade, nós temos a casa das letras. Desse lado só pode morar letras. Do lado direito da igualdade é a casa dos números. Só podem morar números. Se do lado esquerdo só podem morar as letras, o x está morando na casa dele, normal. Mas esse menos 6, ele está morando numa casa errada. Ele está na casa das letras e ele não é letra, ele é número. Isso vai fazer com que o x expulse esse 6 daqui. Então o x, que está na sua casa e só quer receber pessoas como ele, ou seja, letras, vai expulsar o número menos 6 e vai jogar o número menos 6 para a casa dele, que é a casa dos números. Quando isso acontecer, pessoal, nós vamos continuar tendo uma igualdade, correto? E do lado esquerdo, o número menos 6 vai ser eliminado, vai sobrar quem? Olha só, se eu tirar o menos 6 daqui, vai sobrar quem do lado esquerdo? O x. Só vai sobrar o x, correto? Do lado direito da igualdade, nós já tínhamos o número 100, né? A gente não mexeu com ele, ele continua ali. Mas, o que vai acontecer com esse menos 6? Como ele foi expulso aqui da casa da esquerda e ele foi jogado para a casa da direita, automaticamente ele vai aparecer aqui do lado direito da igualdade. Então, o número 6 vai aparecer aqui do lado direito da igualdade. Porém, o grande detalhe está nisso aqui, pessoal. O sinal que estava na frente do 6 é o menos 6. E toda vez que um número passa de um lado para o outro da igualdade, ele se transforma. Isso significa que, se ele era negativo e passou para o outro lado da igualdade, ele vai se transformar em positivo. Ah, professor, e se ele já fosse positivo? Se ele fosse mais e passasse para o outro lado da igualdade, ele se transformaria em negativo, ficaria menos. Ok? Mas aqui, como ele é negativo, passou para o outro lado da igualdade, ficou mais. E aí a gente finaliza a nossa continha. Olha só, x é igual... Quanto que é 100 mais 6? 100 mais 6 é 106, correto? Isso significa, então, que o nosso x tem o valor de 106. X é igual a 106. E nós havíamos feito de cabeça que o x realmente valia 106. Olha aqui, ó. Porque 106 menos 6 dá o 100. Então, aqui, olha só, é a forma matemática da gente fazer para descobrir quanto vale a letra. E o objetivo de uma equação é descobrir quanto vale a letra, pessoal. E para descobrir quanto vale a letra, o processo a ser feito é exatamente esse que eu acabei de mostrar para vocês. Casinha da esquerda da igualdade, casinha das letras. Casinha da direita da igualdade, casinha dos números. Quando nós temos números na casa errada, nós expulsamos para o outro lado, só que quando ela é expulsa para o outro lado, automaticamente o seu sinal modifica, tá? O sinal, ele acaba se transformando, ele acaba se invertendo. Ok, pessoal? Esse foi só o primeiro exemplo de vários que o prof vai estar passando. Então vamos prestar bastante atenção, que eu já mostro um segundo exemplo para vocês. Bom, vamos aí então com o nosso exemplo de letra B. Temos uma equação onde temos um 4x é igual a menos 28, beleza?
Primeira coisa que nós precisamos lembrar é que quando temos número e letra juntos, significa que tem uma multiplicação aqui entre eles, correto? Outra coisa que nós precisamos lembrar é que desse lado aqui, o lado esquerdo da igualdade, é a casa das letras. E do lado direito da igualdade é a casa dos números, correto? Existe alguém do lado das letras que está atrapalhando? Sim. Quem é a pessoa que está atrapalhando aqui, que está invadindo a casa errada? É o número 4, correto? Olha só, o número 4 está invadindo aqui a casa que pertence às letras. E nós vamos ter que expulsá-lo daqui. Quando nós retirarmos esse 4 daqui, quem vai sobrar do nosso lado esquerdo? Vai sobrar apenas o x, correto? Então, x é igual a menos 28, certo? Retiramos o 4 daqui, ficou x igual a menos 28. Porém, o que vai acontecer com esse menos 4 que a gente tirou daqui? Ele simplesmente vai sumir e nunca mais aparecer? Claro que não, né? Esse 4, ele vai ser jogado para a casa dele. Ele vai ser jogado para a casa dos números. Afinal de contas, ele também é um número. Então, ele será jogado para a casa dos números. Porém, existe um detalhe. Toda vez que um número passa de um lado da igualdade para o outro, ele se transforma. Então, se ele era negativo, como no exemplo anterior, ele ficava positivo. E aqui, como ele está multiplicando a letra, olha o detalhe, ele está multiplicando a letra. Qual é a operação contrária, inversa da multiplicação? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, quando ele passa, quando ele é jogado para o outro lado da igualdade, ele vem para o outro lado como uma divisão. Ok? Então, olha só, no exemplo de letra A, ele era menos 6. Passou para o outro lado, ficou mais 6. Ou seja, era uma subtração, passou para o outro lado como uma adição. Agora aqui não, aqui nós temos uma multiplicação e ele passa para o outro lado como uma divisão. Então, toda vez que um número passar de um lado para o outro da igualdade, na verdade, nós vamos modificar a operação que está sendo realizada. Se era menos, vira mais. Se era mais, vira menos. Se era multiplicação, vira divisão. Beleza? E aí a gente finaliza a nossa continha para descobrir quanto vale o x. Olha só, x é igual. Eu estou dividindo, lembrando que fração é divisão, né? É a divisão de cima pelo de baixo. Menos 28 dividido por 4, eu estou dividindo um menos com alguém que não tem sinal. Quando não tem sinal, é como se fosse positivo, né? Então, menos com mais, vira menos. E 28 dividido por 4 resulta em 7. Concorda comigo? 28 dividido por 4 dá 7. E menos com mais dá menos. Portanto, o valor do nosso x, a raiz da nossa equação, é menos 7. Ok? E eu vou comprovar para vocês que é menos 7 mesmo. E como a gente vai comprovar que a gente acertou? Utilizando o mesmo método. 4x é 4 vezes x, que é menos 28. Vamos substituir. 4 vezes o valor do x. Qual é o valor do x? Menos 7. Então vamos substituir. No lugar do x agora entra o menos 7, que é igual a 28. Menos 28, perdão. Eu estou multiplicando mais com menos dá menos. E 4 vezes 7, 28. Menos 28 é igual a menos 28? Sim, isso aqui é verdadeiro. Correto? É verdadeiro. E quando é verdadeiro, então significa que nós acertamos a nossa continha. O objetivo era descobrir quanto era o valor da letra. Nós descobrimos que era menos 7. Para confirmar que nós tínhamos acertado, nós fizemos a substituição para ver se realmente isso era real. E é real, menos 28 é igual a menos 28. Então é verdadeiro, isso significa que sim, o x vale menos 7. E nós então acertamos o nosso exemplo.
Já já vem a parte de número 5 dos nossos vídeos, para que vocês possam resolver mais alguns outros exemplos aí com vocês, para vocês irem tirando as suas dúvidas. Beleza, pessoal? Não deixe de assistir a parte 5.